Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler os versos de 1 a 11. Enquanto você acha e encontra, vai ficando de pé para a gente ler juntos. Continuamos na nossa série de mensagens que demos o nome de Milagres de Jesus. Essa é a nossa 7ª semana. 6ª semana, se você não percebeu, foi a do encontro com Deus. Semana passada falei sobre um milagre, o milagre da ressurreição da viúva de Naim. E hoje nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa que Jesus fez lá no mar da Galileia. Lucas capítulo 5, versículos 1 em diante, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O Senhor aplica essa palavra ao nosso coração. Vamos orar, feche seus olhos. Pai bendito, Pai santo, te dou graças, Senhor, por esse episódio tão precioso que o Senhor permitiu que ficasse registrado nas Escrituras, para nosso ensino e para nos abençoar nessa noite. Oramos e pedimos que o Teu Espírito inunde esse ambiente e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Trazer luz, entendimento, sabedoria, compreensão da Tua Palavra, revelação da Tua Palavra. Enquanto o Senhor repreende e manieta agora todo espírito contrário, e onde o Senhor ministra as vidas, os corações, e cerca esse ambiente com a Tua presença e os Teus anjos, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Todos dizem amém. Pode assentar, queridos. Meus queridos, esse episódio, aconteceu, de fato. Você que acompanha, que lê a história de Jesus, a história dos milagres, nós percebemos que até esse momento, onde acontece esse milagre da multiplicação, ou da pesca, também chamada de maravilhosa, a multiplicação dos peixes vivos, Até aquele momento, embora o Senhor Jesus estivesse já ministrado e pregado em muitas sinagogas, ele ainda não tinha nenhum discípulo separado para acompanhá-lo. Ele já era de alguma forma um pouco conhecido, mas ele ainda não havia separado alguns discípulos, como ele faz logo em seguida. Eu creio que nesse momento chegou a hora, chegara a hora então de Jesus separar, escolher alguns discípulos, e assim ele acabou escolhendo 12 para acompanhá-lo, para receber os seus ensinamentos e para serem testemunhas oculares dos milagres que Jesus haveria de fazer.
O lago de Genezaré, onde acontece essa pesca, né, maravilhosa, também chamado nas Escrituras de Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. É um mar muito bonito, é lindo o Mar da Galileia, é um dos lugares mais lindos que a gente visita quando vai a Israel. Um lugar onde você relembra não só essa pesca, mas relembra inúmeros episódios, fatos, milagres, prodígios que Jesus fez durante a sua caminhada e a sua vida aqui na terra, desenvolvendo o seu ministério por quase 3 anos e meio. É um lago, na verdade, não é um mar, é um lago relativamente pequeno, que dura pelo menos umas 4 horas de barco para você atravessar, na parte mais longa, talvez umas 2 horas e meia de barco na parte mais estreita. O fato é que é um mar ou um lago extremamente piscoso, tem muito peixe, é um mar de água doce, é a principal fonte de água do Estado de Israel hoje, e ele está localizado numa belíssima região. Ao redor do Mar da Galileia tem algumas colinas, planícies, uma região muito bonita. Naquela manhã, entretanto, contrastando com esse ambiente bonito, bucólico, né, abençoado, onde Jesus escolhe para morar, na cidade de Cafarnaum, uma cidade à beira do lago de Genezaré, contrastando com essa beleza, estão 4 pescadores frustrados, porque passaram a noite toda tentando pegar algum peixe e não conseguem. Eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles tinham uma empresa de pesca, eles tinham técnica, eles sabiam, conheciam aquele mar como a palma das suas mãos. Mas eles passaram a noite toda e não acharam nada, não pescaram nada. E agora pela manhã eles estão lavando as redes, quem sabe naquela expectativa, vamos deixar tudo pronto, porque na próxima noite a gente sai para pescar mais uma vez e quem sabe teremos uma sorte melhor. O Senhor Jesus se aproxima desses pescadores e, rodeado por uma grande multidão que o apertava e desejava ouvi-lo, desejava ouvir Jesus ministrar, desejava ouvir Jesus ensinar, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava a palavra de Deus com autoridade, não como os escribas. Ele não somente falava de algo que ele conhecia, mas ele falava de algo que ele vivia, do que ele era. O próprio Senhor Jesus, o dono da vida, estava ali ministrando a sua própria palavra. Que privilégio maravilhoso. E a multidão então, cercando Jesus, desejando ouvi-lo, Jesus então pede ao dono do barco para usar o seu barco e se afastar um pouquinho da praia, para que ele tivesse uma visão melhor daquela multidão. Sabemos que o dono daquele barco era Simão. Ele ainda não é chamado aqui de Pedro, mas ele é chamado pelo seu nome hebraico, Simão. Jesus é que depois troca o nome dele para Pedro. E é ele que Jesus pede, porque sabemos que Jesus o conhecia. Há pouco tempo atrás, se você ler um pouquinho antes desse texto, do Evangelho de Lucas, você vai ver ou vai encontrar o episódio que Jesus curou a sogra de Pedro da sua febre. Estão lembrados disso? Portanto, Pedro já conhecia Jesus. Aliás, alguns dizem que Pedro negou Jesus por causa disso, né? Curou a sua sogra e ele não achou isso muito bom. Isso eu creio que não é verdade, né? Agora o Senhor Jesus, que em geral ensinava nas sinagogas, naqueles lugares, né, onde o povo se reunia para ouvir a palavra todos os sábados, ele anuncia essa palavra a uma grande multidão ali que insiste ao lado do mar, e Jesus faz daquele barco um púlpito flutuante. E assim ele começa a pregar. É curioso que nós não sabemos, a Bíblia não relata qual era o conteúdo daquele sermão ou daquele ensino. Ao contrário do sermão da montanha, que também aconteceu à margem do Mar da Galileia, agora em direção ao Monte das Bem-aventuranças, um lugar também que visitamos quando vamos a Israel. O conteúdo dessa ministração não é conhecido. A Bíblia simplesmente se limita a dizer que ele, assentado
no barco e ensinava as multidões. E ao terminar, ao final da sua pregação, e sabendo Jesus que aqueles pescadores não haviam pescado nada, olha para Pedro e diz assim: Pedro, faze-te ao largo. Ou seja, vai para o lugar mais profundo e lança as redes, porque você vai encontrar peixe. É interessante, irmãos, que aqui agora Jesus não pede, como ele pediu para usar o barco de Pedro. Agora Jesus ordena. Jesus diz: ó Pedro, vai pescar. Lança agora as redes, lá no lugar mais fundo, e você vai encontrar. Irmãos, é impressionante você entender o que está acontecendo aqui. Esse ambiente. Pedro é um pescador profissional. Jesus é filho de um carpinteiro. Todo mundo conhecia a história de Jesus. Era filho de José. Ele foi criado em Nazaré, uma cidade muito próxima ali do Mar da Galileia, naquela região. As pessoas sabem quem é Jesus. Pedro poderia ter dito: olha, quem é você, rapaz? Sou pescador profissional há muitos anos, meus pais já eram, a gente sabe tudo, conhece tudo isso aqui. Ninguém pesca durante o dia no Mar da Galileia, só à noite. Mas Pedro usa, Simão ainda, né? A resposta dele é memorável. Ele usa uma expressão e diz assim: mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus, não como um profissional maior do que Pedro, mas alguém cuja autoridade transcende os limites do conhecimento humano, e alguém que é capaz de dizer: faça isso, Pedro, porque vai dar certo. Ele diz: mestre, o senhor sabe que nós passamos a noite toda tentando pegar algum peixe e não conseguimos nada, mas, porém, contudo, todavia, sob a tua palavra, nós lançaremos as redes. Irmãos, a obediência desse homem aqui é impressionante. A obediência de Pedro aqui é impressionante. É como se ele descobrisse de repente que Jesus, o Senhor Jesus, também é Senhor dos mares. Que o Senhor Jesus também dá ordens aos peixes. Que o Senhor Jesus também dá ordens às circunstâncias. Que o Senhor Jesus também é o Salvador que salva a gente das encrencas que a gente se mete. Que o Senhor Jesus é Salvador dos lugares onde a gente não sabe sair. Jesus sabe como sair. Jesus é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que contraria o conhecimento humano, a prática, porque ele sabia, irmãos, ninguém pesca no Mar da Galileia durante o dia. Por quê? Porque ele é um lago muito raso, transparente, os peixes se escondem. E mais ainda, pescar naquela hora do dia e no lugar mais fundo era o lugar mais improvável que pudesse achar peixe, porque os peixes estão lá escondidos, e a rede passa por cima e não pega nada. É exatamente ali que Jesus diz: Pedro, lança a tua rede, porque eu vou dar ordens aos peixes para que entre na tua rede. Irmãos, nós vivemos nesse nível do sobrenatural de Deus. Quem é que vai dar amém por isso? Você pode fazer todos os cursos do mundo, né? Quem sabe, naquela manhã, aqueles pescadores estavam frustrados e pensaram: a gente precisa contratar uma consultoria de pesca. A gente precisa contratar especialistas. Nós não estamos aprendendo, não sabemos como é que lida com isso. Quem sabe os peixes mudaram de hábito. Quem sabe agora os peixes encontraram um lugar esconderijo. Vamos contratar um submarino para pesquisar onde é que os peixes estão, de identificar os hábitos dos peixes. Irmãos, essa é a técnica da gente. A gente, quando vem as encrencas, a gente começa a correr para as coisas, né? Vamos perguntar para alguém que sabe, vamos perguntar ao psicólogo, vamos perguntar ao chefe, vamos perguntar ao coach, eu sei lá o que a gente vai perguntar. Veja, não estou menosprezando nada dessas coisas, são importantes. Mas tem uma hora que essas coisas não funcionam, essas coisas não servem, essas coisas encontram o seu limite. É a partir desse momento que você e eu podemos ouvir o mestre falar com a gente, dizendo: vá por aqui, porque vai dar certo. É a incredulidade, irmãos, que pode impedir o nosso milagre. É não crer naquilo que a palavra está dizendo, é não crer naquilo que o Senhor está dizendo. Jesus poderia ter sido simplesmente ridicularizado
como um carpinteiro que quer dar palpite aonde não se deve meter o bedelho. Não, um carpinteiro que só sabe lidar com madeira, não sabe lidar com peixes. Mas é na palavra mas. Pedro diz, mas, mesmo tendo pescado toda noite e não encontrando nada, mesmo sabendo que durante o dia não é dia de pescar no mar da Galileia, mesmo que sabendo que nos lugares mais fundos, no largo, como Jesus disse para Pedro pescar, sabemos, todo mundo aqui sabe, que não há chance de pegar peixe, mas, sempre você precisa pensar nessa palavra mas, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. É uma fé, irmãos, que se propaga na obediência, que contraria a razão, a prática, a experiência profissional, e diz, eu vou lançar as redes assim mesmo. A nossa fé, irmãos, precisa ser carregada com essa ousadia. A ousadia de dar um passo, mesmo quando todo mundo diz que é loucura. Mesmo quando todo mundo diz, rapaz, você é de qual planeta você é? Quando a gente faz aqui o Veredas Antigas, algumas pessoas podem pensar assim, né? Escuta, esses camaradas estão falando esses negócios aí, de que planeta ele é? Quando a gente diz para um casal de namorados que começa a namorar, escuta, você quer namorar conforme o mundo namora, ou você quer ter um namoro abençoado por Deus? Quem sabe você vai fazer romance real. Ah, romance real, que é isso? Não pode pegar na mão, não pode beijar, não pode dar um amasso, não pode não sei o quê. Não, você pode fazer o que você quiser, querido, desde que você assuma as consequências das suas escolhas. Só que a Bíblia está dizendo para nós, escuta, faz... A melhor escolha é obedecer. E às vezes a gente diz assim, olha, não vai por aí, filho. Sai desse caminho. Não anda por aí. E a pessoa diz, quem é você? Quem é você para me dizer isso? Eu sei mais do que você. A minha vida sou eu que cuido. É verdade, é você que tem que cuidar da sua vida. Mas muita gente está quebrando a cara aí porque não obedece, porque não olha, porque não percebe. Filho, não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui. Mas por que eu vou por esse caminho aqui? Porque esse caminho é melhor. E aí, Pedro poderia ter escolhido não obedecer, sim ou não? Pedro poderia dizer assim, rapaz, é ruim, estou cansado, com sono, eu vou para casa dormir, rapaz, porque à noite é possível que a gente pegue alguma coisa, agora de dia é impossível. Ok, ele teria ido embora para casa, não teria tido uma pesca maravilhosa e mais ainda, não teria sido escolhido por Jesus para fazer parte da sua equipe ministerial. Porque, amados, o caminho da bênção é a obediência. Diga comigo, a obediência é o caminho da bênção. A incredulidade é inimiga do milagre. Diga mais uma vez, a obediência é o caminho da bênção. A incredulidade é inimiga do milagre. Pedro obedeceu. E ele agora lança as redes, ele acredita, ele vai. Mesmo onde você pensa, não vai acontecer nada. Vai, em nome de Jesus, vai. Se você crer e obedecer, vai acontecer algo maravilhoso. E o verso 6 diz que quando eles lançaram as redes, apanharam uma tão grande quantidade de peixes que quase as redes se rompiam. Irmãos, a gente pensa assim, sabe o que muitas vezes o mundo está dizendo para a gente assim, que você não deve misturar religião com a realidade da vida. É um espírito maligno chamado laicismo. Há uma coisa boa em o Estado ser laico. Aliás, se você não sabia, nós vamos falar um pouco disso agora no final desse mês. Estamos no mês de outubro de 2017. Nós estaremos no dia 31 desse mês, completando 500 anos de reforma, da Reforma Protestante. Movimento que foi chamado como Reforma Protestante, mas, na verdade, é a celebração de uma mudança de mentalidade. Você sabe
Quando Deus começa a abençoar a sua vida. Quando pela obediência você começa a receber do Senhor as bênçãos decorrentes da obediência. Nós precisamos aprender com Pedro. As redes estão já se rompendo. É muito peixe. Glória a Deus, você começa a celebrar. Você começa a celebrar a prosperidade. Você começa a celebrar o crescimento. É hora de começar a repartir. É hora de você começar a compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Não fique você sozinho comendo as bênçãos, desfrutando da bênção, desfrutando da prosperidade que Deus quer te dar. Pedro fez sinais para os seus companheiros e disse: vem me ajudar aqui, vem me ajudar aqui. Irmãos, nós batizamos 84 pessoas hoje. Quando a gente estiver batizando 3.000, nós vamos precisar de muita ajuda. De outros irmãos, de outras igrejas, de outros amados, queridos, que Deus vai mandar, vai nos enviar. Amém? Sim ou não? Compartilhar da bênção, distribuir, repartir. Essa é uma das características do reino de Deus. Quando Ele começa a abençoar a sua vida, chama os outros, chame os demais, chame a família, chame os amigos, chame a célula, compartilhe. Um lugar muito especial de você comemorar seu aniversário, comemorar uma festa, comemorar um acontecimento importante na sua vida. Reúna a sua célula, faça uma festa. Tudo tem que ser motivo para uma festa, né? É uma bênção, sim ou não? Tem comida, tem coisa boa, é uma bênção. Então ali os peixes foram chamados, Deus deu ordens aos peixes, eles correram para dentro das redes de Pedro e daqueles pescadores e encheram aquelas redes. O Senhor, irmãos, não tem problema nenhum de encher suas redes. Mas sabe de uma coisa? O próprio Pedro reconhece. Versículo 8, Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, retira-te daqui, eu não posso ficar aqui nesse ambiente. O Senhor é santo demais. Eu sou pecador, eu não mereço nada disso, eu nem consigo ficar nesse ambiente. Por favor, sai de perto de mim. Essa é a primeira reação que a gente tem diante da glória do Senhor. Deus é tão santo, Deus é tão maravilhoso, mas Ele, apesar da sua glória e de ser tão maravilhoso, Ele quer compartilhar dessa glória comigo e com você. Ele quer que nós sejamos participantes dessa natureza divina. Você se tornou participante da natureza divina quando o Espírito Santo veio morar dentro de você. Quantos aqui sabem que o Espírito Santo está morando aí dentro? Mas Jesus então olha para aqueles pescadores, não somente para Pedro, mas olha também para Tiago e João. Não sabemos porque aqui o André, irmão de Pedro, não é mencionado, mas é possível, muito provável que ele tenha ou estava ali presente. Jesus olha para eles e diz assim, em direção a Simão, ele diz: Simão, não tenha medo. Você viu agora uma grande maravilha, um grande milagre. Você acabou de ver algo tão poderoso, você está maravilhado, você está impactado. Você imagina, né, como é que seria, então, imagina uma empresa que tem esse perfil, começa a pensar nos lucros, né, começa a pensar no movimento, do faturamento, sei lá. Mas sabe, irmãos, o que nós aprendemos com esse texto, e eu queria deixar isso com você hoje, é o maior milagre que você pode ter na sua vida, não é de prosperar o seu negócio, porque Deus pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Prosperar seu trabalho, Ele quer fazer isso. Mas o maior milagre não é esse. O maior milagre é envolver você, depois de salvá-lo, no maior negócio que esse mundo já conheceu. É o negócio de Pai, Filho e Espírito Santo associados. Corporation. Que está presente e espalhado em toda a face da terra. É uma multinacional. Que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como sócios principais. E Ele nos chama, não somente para ver peixes sendo pescados aonde não tem.
Ele nos chama não somente para ver coisas acontecerem extraordinárias no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu negócio, seja onde for. Mas Ele nos chama para o negócio maior e mais sublime, que é de pescar vidas que vão viver para sempre na presença de Deus. Os milagres de Jesus sempre vão acontecer aonde existir três coisas. Primeiro, aonde existia a sua presença. A presença de Jesus ali no meio daqueles discípulos era tremenda demais. Jesus, o próprio verbo que se fez carne, estava ali presente. A sua presença era impactante, as multidões corriam para ouvi-lo. Todos queriam ouvi-lo, todos queriam vê-lo. Irmãos, Jesus não está mais visivelmente hoje vivendo entre nós, mas continua vivendo entre nós invisivelmente. Ele está aqui presente aqui nessa noite. Sua presença aqui é real. O Espírito Santo está presente nesse lugar para fazer curas, milagres, para trazer peixes para a sua rede. Eu não sei o que é que você precisa nesse momento. Quem sabe algo que é totalmente impossível, como era impossível pescar durante o dia no Mar da Galileia. Não importa, Jesus está aqui hoje e Ele pode fazer o que você não pode fazer. Jesus pode fazer retroceder aquilo que é um diagnóstico que não tem jeito. Jesus pode fazer retroceder uma história de derrota, de fracasso, que Deus quer te fazer uma história de sucesso. Deus pode fazer tudo isso, sim. Quem crê, diga amém. Se você viver na presença viva daquele que é a própria palavra viva. As multidões de Simão estavam ali vendo, ouvindo o Senhor ensinar e ministrar. Irmãos, esse é um chamado para eu e você vivermos na presença de Jesus. Não tenha medo de viver na presença de Jesus. Não tenha medo como Pedro teve. Senhor, retira-te de mim. Eu sou pecador demais. Sabe de uma coisa? Jesus já sabe que você é pecador. Jesus já sabe que você é falho. Jesus já sabe que você tem suas debilidades, limitações, incongruências. Mas sabe, Jesus já nos salvou, nos redimiu e nos deu uma vida para viver. Creia que Ele está fazendo isso de forma sobrenatural na sua vida. É a palavra de Deus que diz que não só nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, mas Ele disse: eu vou escrever as minhas leis no seu coração e na sua mente. Sou eu que vou escrever, sou eu que escreverei, imprimirei as minhas leis e os meus mandamentos no seu coração e na sua mente. Para ser algo natural, você não precisa se esforçar. Eu vou me esforçar para fazer, obedecer os mandamentos, né? E quanto mais você se esforça, mais difícil fica, e mais desesperado você fica, e mais decepcionado você fica com você mesmo, porque você é incapaz. Mas o Espírito Santo que habita em você, esse está transformando a sua vida, mudando a sua vida, transformando você de glória em glória, de fé em fé, cada dia, todo dia, dia após dia, caminhando em direção à nossa vocação. Quem recebe, diga glória a Deus. Segunda coisa que vai acontecer milagre se estiver presente é a palavra de Deus. É a sua palavra, não é a minha palavra que tem valor, não é a sua, não é de ninguém. É a palavra de Jesus. Qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Pedro, faze-te ao largo, ou seja, vai para o lugar mais fundo do lago, e lá você lança as redes. Jesus disse: vai e faça. Irmãos, é a palavra que tem poder, é a palavra de Jesus que tem poder. Quando nós acreditamos, ousamos crer, ousamos acreditar, pode ter certeza, vai acontecer. Porque Jesus é fiel para fazer com que a sua palavra seja cumprida. Pedro, vai para as águas, para onde as águas são mais profundas, e ali lance suas redes. Vai ter um momento que você vai lançar a sua rede no lugar que realmente não faz sentido. Mas se Jesus mandou você fazer, faça. Vai dar certo, em nome de Jesus. E a terceira coisa, se essas três coisas estiverem juntas, sua presença, sua palavra e as suas promessas, os milagres vão acontecer. Desde que eles sejam acompanhados de obediência.
Porque não basta conhecer Jesus, conhecer a palavra, conhecer as promessas. Se você não crê e não recebe, se você não obedece, se você não ousa crer, não vai acontecer nada. Mas se essas três coisas estiverem presentes, sua palavra, sua presença e suas promessas, pode ter certeza, Jesus vai dar ordem até os peixes que estão escondidos. Jesus vai dar ordem às circunstâncias da sua vida, para fazer com que você compreenda que nada é impossível para Ele. Qual seria, se você fosse pedir ao Senhor hoje, o que você pediria? Senhor, passei a noite toda, não consegui nada. Minha vida está assim, sem futuro, sem sentido. Tenho trabalhado a noite toda. A minha noite tem se demorado muito. A minha noite talvez tenha se estendido, está se estendendo faz muito tempo. E estou aqui nessa manhã tentando reconstruir minha vida, tentando reconstituir, juntar os pedaços, juntar os cacos. Sabe, Jesus é um especialista em juntar caco e fazer tudo outra vez. Não se sinta mal como Pedro se sentiu. Porque a gente já fez tanta bobagem na vida. Eu não conheço talvez sua história, mas Jesus conhece. Pedro achava que Jesus não conhecia quem era Pedro. Jesus conhecia. Jesus sabia quem ele era. E ainda assim ele disse, não temas, não tenha medo. Irmãos, que palavra poderosa é essa palavra para nós hoje, todo dia você deve ir dormir pensando nessa palavra e acorde pensando e meditando nela. Tem um não temas para mim hoje. Tem um não tenha medo hoje, não tenha medo durante essa noite. Enquanto você dorme, Deus vela por você. Enquanto você dorme, Ele dá a você aquilo que você precisa. Enquanto você dorme, descansa, Ele trabalha em seu favor. Quando você acorda, creia que Ele está no controle e que Ele vai te dar uma semana amanhã, começa uma semana pela graça de Deus, Ele estará conosco. Quem crê, diga amém. Os milagres de Jesus vão acontecer. Quando você ousar andar na presença de Jesus, andar na sua palavra, crer na sua palavra e acreditar e tomar posse das suas promessas em obediência, Ele vai dar ordens a peixes. Ele vai dar ordens aos seus anjos. Ele vai dar ordens a qualquer coisa para abençoar a sua vida, porque você é filho, porque você é filha de Deus. Acredite, Jesus está tão interessado no seu bem-estar, mas muito mais ainda, em que você, como Pedro, se torne um pescador de almas. Esse é o maior chamado que nós temos na nossa vida. Vamos orar. Baixe a sua cabeça.